Nos campos rupestres da Serra da Piedade, a vida encontra maneiras singulares de florescer. Em meio às rochas ferruginosas, espécies endêmicas lutam para sobreviver. É difícil a gente dizer quais são as espécies mais importantes que ocorrem na Serra da Piedade. Tanto da fauna, da flora, dos fungos, dos micróbios, porque na realidade existe uma teia de interação entre as espécies no ecossistema. E digamos que uma planta mais rara seja mais importante ou que só ocorre na região do quadrilátero ferrífero pela sua raridade natural. Mas ela pode depender de um fungo microscópico que vai ligá-la a germinar ou a sobreviver naquele ambiente. Então é muito difícil a gente falar a esse respeito sem considerar toda essa teia. Mas claro, existem espécies que são mais interessantes do ponto de vista de conservação. Quem são elas? São as plantas típicas e endêmicas de campo rupestre, associadas a ambientes ferruginosos, que sofrem essa grande ameaça pela destruição de habitat pela atividade mineradora, e algumas espécies animais também, que são típicas de regiões serranas. Como exemplo, vou citar poucos, porque são várias espécies de plantas. A gente tem uma bromélia, que só ocorre nos campos ferruginosos do quadrilátero ferrífero. O nome científico dela é Vrisia minarum. Uma espécie de cacto que inclusive é muito comum nas áreas ferruginosas da Serra da Piedade, que é o Arthrocereus glasiove, só ocorre também no quadrilátero ferrífero e está ameaçado de destruição pela mineração. Temos um caramujo, um caracolzinho, que foi descrito na última década, que só é conhecido do topo da Serra da Piedade e do topo da Serra do Caraça. Então é uma espécie, digamos, muito importante para a conservação por só ocorrer nessas duas serras. E uma espécie de ave que foi descrita também na década passada, que é associada a esses ambientes serranos, é o tapaculo serrano. Eu não diria que elas são as mais importantes, tudo é importante, como eu disse, mas são espécies bandeira que poderiam servir como um guarda-chuva para a conservação da área. A flora e fauna da serra são mais do que belas. São vitais para a diversidade biológica de Minas Gerais. Uma lacuna do conhecimento que temos na serra, que nem seria de descoberta de espécies interessantes para a conservação, seria o estudo das plantas invasoras que estão invadindo os ambientes degradados da serra, competindo por espaço e luz com as plantas endêmicas e que ainda não foram estudadas, tanto em termos de levantamento, como também em termos de controle de suas populações. Cada planta, cada animal, representa uma peça insubstituível nesse delicado equilíbrio ambiental. Muitas delas desconhecidas fora deste ecossistema único. Bom, a Serra da Piedade é especial em termos de conhecimento da biodiversidade no estado de Minas Gerais e no Brasil, pelo fato de ser amostrada há mais de 200 anos por naturalistas viajantes europeus que passavam pela região. E o que é mais interessante é que até os dias de hoje a gente está fazendo novas descobertas. Não só de novas espécies para a ciência, como é o caso, por exemplo, do caracol Taumastus caetensis, que foi descrito na década passada com base em exemplares encontrados na serra, ou mesmo uma ave. Imagine, o grupo das aves é o grupo mais bem estudado dos animais, e uma ave nova foi descoberta e descrita da Serra da Piedade no ano de 2010. Mas não só as espécies novas para a ciência, as novas ocorrências geográficas de espécies que a gente não imaginaria que existiriam na Serra da Piedade. Exemplos são espécies da Mata Atlântica, que muitas delas pensava-se que ocorriam na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira, bem mais próximo ao oceano, e que chegam até a Serra da Piedade pelo fato da montanha criar um microclima que capta a neblina e mantém um ambiente mais úmido, propiciando a ocorrência de várias espécies da Mata Atlântica nessas áreas. Aqui eu poderia citar inúmeros, principalmente de aves. Outra espécie muito interessante que foi descoberta, eu não diria uma nova espécie, mas foi registrada na Piedade na década de 2000, salvo engano no ano de 2004, foi a onça pintada. 2 indivíduos foram avistados no topo da Serra da Piedade,
acabaram sendo translocados para outra área próxima, para a Serra do Gandarela, mas imaginando que a onça-pintada é um predador de topo, que necessita de amplas áreas conservadas e conectadas, esse registro foi muito interessante. Outras espécies que a gente tinha registro até uns 10 anos atrás, algumas eram comuns, como por exemplo o macaco sauá ou guigó, e alguns exemplares do guariba praticamente foram dizimadas pelo um surto de febre amarela, então esperamos que elas sejam reencontradas no futuro. Mas essa biodiversidade enfrenta ameaças crescentes. Bom, são várias ameaças que a Serra da Piedade enfrenta atualmente. Uma delas, mais visível para todos que visitam a região, é a mineração de ferro. A gente observa uma ampla cava aberta, colada ao monumento natural, ao santuário. Isso impactou de maneira irreversível a biodiversidade da região, levando em consideração a perda de habitat, a conectividade de ambientes, principalmente o ambiente do campo rupestre ferruginoso, e a questão do próprio ruído e o impacto geotécnico, que pode causar desabamentos em cavidades. A Serra da Piedade, ela sofre com quase todos os ambientes do nosso planeta, infelizmente, hoje. Ela está inserida numa região riquíssima em minerais, né? Nós estamos falando de espinhaço, nós estamos falando de quadrilátero ferrífero. Então, é um solo, é um terreno muito rico em minerais, ou seja, a exploração e a intenção de se explorar estes minerais, independente de qual seja, é muito forte, não deixa de ser uma tradição de Minas Gerais, talvez até o nome do estado já fale por si só. Então a gente já tem aí grandes minas na região e grandes interesses minerários naquela região, mas é importante lembrar que todos esses títulos que aquela serra já adquire fortalecem essa preservação, né, essa conservação. Então, já dizendo aí algumas medidas que a gente tenta fazer sempre, tanto o Estado, a União, os municípios ou a sociedade civil como um todo, categorizar, criar limites, criar títulos para aquela região, para que a partir daqueles marcos legais de proteção, a gente não consiga mais avançar com esses impactos possíveis para aquela área. São medidas que podem ser tomadas e vêm sendo tomadas, né? Criações de RPPNs, outras unidades de conservação, outras formas de tombamento. Preservar a serra é mais do que proteger a natureza, é garantir a sobrevivência de um legado ambiental insubstituível.